Olá, pessoas, tudo bem? Continuando aqui com a nossa leitura coletiva de Domain Driven Design, eu tinha falado do capítulo 2, Comunicação e Uso de Linguagem, né? Antes de começar, vamos dar uma recapitulada no argumento do autor durante o livro, né? A gente leu a introdução da primeira parte, né, que é colocando o modelo de domínios em ação, onde o autor define o que é modelo e o que é domínio, né? Não sei se você lembra que domínio é a área de conhecimento para a qual o software se propõe a trabalhar, né? E o modelo é o domínio destilado, o conhecimento do domínio destilado em termos de código e documentação, né? O aquilo que está esquematizado no projeto, né? Depois, no capítulo 1, ele fala assim, que é assimilando o conhecimento, que o autor mostra como é a construção do modelo, né? A construção do modelo é muito interativa, ou seja, ele vai conversando com os times que são objetivos do domínio para construir o modelo. E muitas vezes, assim, esse modelo ele é construído durante o desenvolvimento, né? Nesse capítulo, ele vai trabalhar um pouco mais sobre o modelo, né? Uma coisa que é muito importante do modelo, né? O modelo é um conjunto de conceitos desenvolvido na cabeça das pessoas que participam do projeto, com termos e relações que refletem a visão do domínio. Observa aqui que ele já começa definindo um pouquinho mais do que é modelo, que são termos e relações. A gente viu isso no vídeo passado, a gente viu isso no capítulo anterior, mas aqui ele explicita mais, ele meio que ele define isso em formas concretas, em termos de o que é o modelo, né? Para que o modelo possa ser usado com o máximo de eficiência possível, é preciso permear cada meio de comunicação. Ou seja, não adianta nada a gente ter um modelo ali se o modelo não é aplicado, né? E aí a gente viu lá no capítulo anterior a questão do overbooking, né? E aqui é a mesma coisa. Assim, se a gente não definir, isso é um overbooking, começar a falar overbooking, ou a classe que faz o overbooking, ou a classe que faz as políticas de overbooking, se a gente não começar a permear isso, o modelo não vai ser efetivo. Então é muito importante a gente começar a usar esses termos, essas relações na nossa linguagem do dia a dia, né? O uso da linguagem no projeto é sutil, mas é importantíssimo. Assim, software, ele é basicamente regras de negócio codificadas, né? Então, assim, linguagem é uma coisa muito importante. Software nada mais nada menos que linguagem. A gente trabalha com linguagem no desenvolvimento de software o dia inteiro, né? E aqui ele vai definir a coisa que eu acho mais importante no livro, né? Muitas pessoas não acham a linguagem onipresente muito importante, mas eu acho que, assim, ela é o ponto fundamental de todo o livro. A gente pode discutir as outras partes em seguida, mas a linguagem onipresente ela é a parte fundamental de Domain Driven Design, porque a gente está falando de design baseado no domínio. Então ele define o que é a linguagem onipresente. Ele começa definindo que cada time, cada equipe tem a sua linguagem. Então, a gente vai estar no projeto, vai ter o pessoal de infra, vai ter o pessoal da linguagem do time Y, do domínio, do time X, do time Z. Cada um vai ter. Se a gente for pensar aqui numa loja virtual, tem o pessoal de pagamento, tem o pessoal de logística, tem o pessoal da loja mesmo, do estoque. Cada um vai ter a sua linguagem. E a gente tem que meio que normatizar essa linguagem que a gente vai chamar de linguagem universal, né? Então, quando vão se comunicar, os termos precisam ser adaptados para não gerar tradução. Por quê? Volta aqui, né? A gente vê aqui que tem o time Y, o time X e o time Z. Cada time vai ter uma sua linguagem específica. A gente vê isso muito comum, assim. Muitas vezes é muito comum isso, e é uma coisa que eu advogo contra. A pessoa fala assim, não, porque meu VO, meu não sei o quê. E as pessoas falam como se o VO fosse alguma coisa que todo mundo devesse conhecer, né? Mas o VO é um termo técnico, assim, que reflete um tipo de objeto, não reflete o domínio do objeto, né? Então, por exemplo, se o cara está falando de violino de um time X para um time Y, aquilo não faz sentido para outro time. Ou se ele está falando para o domínio não vai nem saber, né? Um cara que trabalha com logística de verdade não vai saber o que é um VO, né? Então, assim, se a gente estivesse normalizando e usar uma linguagem universal, por exemplo, em vez de falar um VO, requisição de criação de usuário, ou isso faz sentido para o pessoal de domínio. VO não faz sentido, né? Então, por quê? Porque toda vez que há uma comunicação entre os times, é preciso haver uma tradução de linguagem. Então, por exemplo, o pessoal do time X costuma falar uma linguagem, então o pessoal do time Y vai entender, vai
ouvir outra linguagem. E se tiver que fazer essa tradução toda vez que há uma comunicação, há muita perca de sentido e de conhecimento. Tradução gera confusão. Toda tradução tem uma perca de significância, não importa se seja dentro da mesma língua, só mudando o dialetos, né? Então vamos usar esse termo dialetos, né? A tradução confunde os conceitos do modelo, o que leva a uma refatoração destrutiva no código. Então, por exemplo, se estiver falando de política overbooking, mas a gente usar um outro nome que, sei lá, outra equipe usa, a gente não normatizar essa política, pode ser que isso gere uma confusão no código e gere uma refatoração errada, por exemplo. Eu coloco coisas numa classe que não é, ou alguém não sabe que aquilo é overbooking, começa a usar uma outra linguagem, experimenta em outro lugar. Eu gosto muito de enfatizar os termos e definir, não, a gente está falando de overbooking, a gente está falando de tal coisa. E usar esses termos, porque isso já ajuda até na modelagem do nosso código e na modelagem do programa em si, né? Um projeto precisa de uma linguagem comum, que seja mais robusta que o mínimo denominador comum. Através do esforço consciente da equipe, o modelo de domínio pode proporcionar a espinha dorsal daquela linguagem comum. Ou seja, a linguagem universal, ela parte do esforço consciente da equipe. A equipe tem que ter um esforço consciente de definir os termos, definir as linguagens, trabalhar esses termos, trabalhar essas linguagens, né? Ela tem que ter esse esforço. Se não tiver esse esforço, isso não vai surgir. Às vezes a gente coloca só no time de produto. O time de produto vai definir, mas muitas vezes o time de produto não tem conhecimento de alguns padrões. A gente define alguns padrões, por exemplo, no meu projeto, eu estava trabalhando com flushing de data stream processing, e eu falei, não, vamos usar o padrão de strategy aqui, né? E eu falei, não, isso aqui é uma estratégia de flush, isso aqui é uma outra estratégia de flush. E eu acabei criando essa linguagem que hoje está universal no nosso projeto, mas que ela foi criada através de uma suposição surgiu num padrão de projeto e foi até para o domínio, e hoje está sendo dita no domínio, né? O vocabulário dessa linguagem presente, o Beacons Language, inclui nome de classe e operações de destaques. Isso é bem interessante notar, porque quando a gente define uma linguagem universal, essa linguagem tem que permear o código, e o código acaba permeando, refletindo o modelo. Porque, assim, se o código ele reflete a linguagem onipresente, isso é muito importante, porque a gente tira qualquer obstáculo de entendimento do que está acontecendo. Eu advogo por isso. Usem a linguagem onipresente dentro do código. Usem no código, expliquem no código usando a linguagem onipresente. Nós, como desenvolvedores, temos muito o hábito de usar uma linguagem de baixo nível, falar de string, de booleano, de threshold. Tipo, isso não é bom, porque isso aí pode estar expresso no código, mas isso é incompreensível no código. Se eu vejo lá, qual que é a política de overbooking, eu sei que vai ter um threshold lá. Por quê? Porque o código diz aquilo. O que eu preciso saber? Que não, tem uma política de overbooking aqui. Então, se eu começo a falar de política de overbooking, eu vou começando a subir o nível, né? Então, a linguagem presente tem que estar no código. Finalmente, essa linguagem é enriquecida através de nome de padrões que a equipe comumente aplica ao modelo de domínio. É isso que eu estava falando, por exemplo. Eu vi que existia flushing, e aí eu botei assim, não, a gente pode trabalhar com estratégias. Ao invés de ficar botando tudo que era variável ali, eu tenho aqui um threshold tal, eu tenho um timeout, blá, blá, dá nomes às estratégias e começa a criar classes como estratégia de timeout, ou vamos pensar no flush de batch aqui, tipo, eu juntou 10 aqui, eu dou o flush. Então, tipo, a gente não tem isso, eu estou inventando na hora, né? Então, fala batch and flush, que espera juntar 10, ou batch and flush with timeout, espera juntar 10 ou meia hora. A gente vai dando nome e dá nome para a classe. Então, assim, tem essa estratégia de flush é com batch em timeout, ou só com batch. E você vai criando o código através de quê? Padrões de projetos e linguagem onipresente, né? Aqui eu fiz um diagraminha de como a linguagem onipresente junta, né? Ela vem da linguagem do domínio, que é uma linguagem que já existe, ou precisa ser só normatizada. A gente viu isso no capítulo anterior, assim, que às vezes as pessoas de domínio, pessoas que estão lá trabalhando no domínio do software, às vezes não normatizaram essa. Eles têm termos lá que eles usam, mas eles não sabem qual que é a definição
clara daquele termo. Então, vai normatizando aquilo, faz perguntas para normatizar, que isso é do vídeo anterior, se quiser ver lá, pode ver. As linguagens dos desenvolvedores, né? Tipo, os desenvolvedores têm os padrões que eles usam, ou a base de dados, vou usar aqui um repositório. No futuro, aqui, nos capítulos seguintes, vai ver que tem entidade, objeto de valor, que são linguagens dos desenvolvedores propostas pelo Domain Driven Design, né? E os padrões de design, né? Os padrões de design são bem conhecidos, como eu falei, o Strategy, ou você tem os padrões de criação, o Factory. Então, assim, a linguagem de presente, ela pode surgir, ela vai surgir da junção dessas três linguagens. Mas isso ela precisa de um esforço consciente. Ou seja, os desenvolvedores, a equipe de produto, o próprio pessoal de domínio tem que começar a entrar em um acordo de como essa linguagem vai funcionar. O uso persistente da linguagem de presença força a expulsão de fraquezas no modelo. Por que isso acontece? Você começa a conversar sobre o modelo, conversar em alto nível, você começa a compreender o modelo. Então, se você usa essa linguagem de presente, ela começa a fazer sentido para vocês e começa a ver se, não, peraí. Se alguém entra lá e fala assim, por exemplo, a estratégia de flushing, quando eu fui entender a estratégia de flushing, eu peguei o arquiteto e conversar. Existe essa estratégia? São essas 4 estratégias? Porque a gente tinha um código muito complicado, aí eu comecei a quebrar naquele flushing e no fundo que a gente viu que tinha bugs ali. Por quê? Porque não era só aquela estratégia, tinha alguns ifs, elfs ali, que tinham condições que não estavam bem claras ali no código. E isso, conversar através de flushing, a gente pensou, não, essa estratégia tal não funciona assim, funciona assim. A gente começou a enriquecer esse modelo e tirar as fraquezas do modelo, porque o modelo, no fundo, se ele não está claramente codificado, se tem um código que ele está funcionando, o código é a verdade. Mas se ele tem um código e não tem um modelo daquele código, apenas é um bando de variáveis ali, eu tenho que entender o modelo através dele e depois extrair o que há nele. Então, quando você usa essa linguagem, você começa a entender melhor e expulsar as fraquezas. Né? Tipo, não, essa condição, nessa estratégia acontece isso, são essas condições. Então, o uso da linguagem universal expõe as fraquezas, e força elas a serem corrigidas, né? A equipe experimenta e acha alternativa para termos e combinações estranhos. À medida que são encontradas lacunas na linguagem, novas palavras entram em discussão. Por exemplo, estou falando aqui de flushing, eu tenho por timeout, mas poxa, você pode ter por batch. Você vai criando, quando você vai usando, você vai criando. Chega num ponto que assim, peraí, eu não consigo elaborar uma sentença que para isso que está acontecendo. É uma hora que você tem que criar um termo novo. Aí você vai ter que conversar com alguém de domínio, ou conversar com a equipe, usar um padrão ali. Não, isso aqui precisa do quê? O que está acontecendo aqui? Para se definir. Que nem foi que eu mostrei lá no Overbooking Policy. O Overbooking Policy é uma política, uma policy, ou seja, é um padrão de projeto com um domínio, que é o overbooking. Aí você fala assim, não, mas o overbooking precisa de tal coisa. Ou o que acontece se todo mundo, se mesmo com o overbooking policy, todo mundo você tem uma overbook do overbooking, né? Tipo, não consegui ter, mesmo fazendo o overbooking, quando foi fechar o despacho, teve mais carga do que espaço. Então, aí começa a discutir, não, o que vai acontecer? Então, assim, à medida que você vai usando, você vai tentando entender, você vai encontrando novas lacunas que podem ser funcionalidades novas ou melhorias do modelo, ou até correção de bugs, que às vezes a gente encontra bugs tentando formular frases, tentando descrever como a minha aplicação funciona, né? Essas mudanças na linguagem são reconhecidas como mudanças no modelo do domínio e levarão a equipe a atualizar os diagramas de classe e renomear classes e métodos do código, até mesmo o comportamento quando houver alguma mudança significativa no termo. É exatamente o que eu estou falando aqui. Mas observa uma coisa aqui. Ele começa falando de diagrama de classe, uma coisa que a gente não usa muito tanto aqui. A gente tem que lembrar que esse livro é de 2003, a cultura do OML era muito mais forte. Hoje em dia a gente não tem muita cultura do UML, não se usa muito o UML, mas é bastante útil. Eu recomendo você tentar fazer um diagrama de classe, não tentar fazer um diagrama de classe, mas um diagrama de sequências é muito útil às vezes, né? Mas você vendo o diagrama de classe, são as classes que eu tenho aqui, como elas se relacionam, principalmente para o modelo, o domínio, quando você modela nos objetos, né, as minhas entidades do banco, né? E a gente vê também que outra coisa aqui, ele pressupõe que o código tem que sempre refletir o modelo. Isso é importante no nosso projeto, isso é muito importante. Por quê?
Porque se não refletir, tem alguma coisa errada. Ou vai acontecer alguma coisa errada. Porque em algum momento alguém vai pegar aquele código sem compreender o modelo. E aí, como eu falei, o código é verdade. Se o código não reflete o modelo, a pessoa vai entender errado e pode dificultar. Então, comentários de código são muito úteis, né? Tipo, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Mas vamos falar de um exemplo aí, claro, que ele mostra no livro. Esse exemplo está no livro, então estou botando aqui coisa no livro. Ele fala de um serviço de roteamento. Como é que funciona o serviço de roteamento, né? Ele tem uma origem e um destino, e tem que ter uma tabela de roteamento, né? Então, ele sempre que descrevia o serviço de roteamento, ele usava só essa estrutura, o que é bem superficial. Tipo, o serviço de roteamento tem origem, destino e liberação alfandegária, que tipo, parece que é só a alfândega que ele passou. Então, essa é o roteamento, que aí vai preencher essa tabela. É um pouco, o serviço de roteamento fica um pouco superficial. A gente vai ver a descrição que ele usa, né? Então, assim, o que ele fez aqui? Ele começou a inserir termos nessa descrição, nesses diagramas, para incrementar. Então, vamos ver como é que ficou aqui, ó. Pô, ele tem a carga, ó. Observa que ele separou ali, que a carga tem liberação alfandegária. Tipo, a carga não precisa ter uma liberação alfandegária. A carga existe numa liberação alfandegária. Se eu faço uma compra de um livro numa loja internacional, a minha compra, a minha carga, não precisa saber por onde ela vai passar, né? Então a carga só tem os 3 itens aqui e tem uma especificação da rota, que é falar assim, da origem, o destino e a liberação alfandegária, né? E aí ele vai ter que montar o itinerário daquilo. O que é o itinerário? Aqui já está a elaboração do domínio, né? O itinerário é um conjunto de trechos. Então, assim, para mandar minha carga daqui para a China, eu preciso passar, vai para Curitiba, de Curitiba vai para, sei lá, para China, da China vai para a cidade interna da China. Então, assim, como é que eu descreveria o serviço de roteamento, né? O serviço de roteamento receberia uma carga, uma especificação de rota e geraria um itinerário para essa carga. Observa que eu estou falando de itinerário. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui para você ver o quê? Se eu fosse falar daqui, eu teria que falar aqui, não recebe uma origem, um destino, uma liberação alfandegária e tinha que gerar, preencher uma tabela. A gente está falando de um nível baixo, um nível muito baixo. Então, assim, se eu falasse com um cara de produto, um cara que trabalha de logística, falasse, não, eu vou preencher a tabela reserva cargas. Ele não vai entender. Ele não vai entender porque ele não sabe nem que tabela existe. Eu posso mudar essa tabela no futuro, ele vai achar que é reserva cargas. Agora, volta aqui. E se eu falo assim, não, o serviço de roteamento recebe uma especificação de rota, observa que o nome está diferente. Aqui ele não tem especificação de rota, ele tem uma carga, né? E ela retorna um conjunto, um itinerário, que é um conjunto de trechos. Então a gente tem uma riqueza de nomes, uma riqueza de sentido para essa modelagem. Ele até fala enriquecer. O enriquecimento do modelo de domínio consegue sustentar a discussão, né? E aqui vai ter até ele nomeou, ele deu nome a 3 discussões, descreveu 3 discussões, né? Ele fala de modelar em voz alta. Então, assim, se dermos ao serviço de roteamento uma origem, um destino e uma hora de chegada, ele pode consultar as paradas que a carga vai ter e fazer, bem, jogá-las no banco de dados. Você vê que é uma descrição vaga, o que eu falei assim, tem pouco conhecimento aqui. Ele não fala de trecho, não fala de itinerário, ele não tem uma definição de itinerário, ele fala de tabela do banco de dados. Quando a pessoa, o desenvolvedor, vai falar de tabela do banco de dados para sustentar uma discussão, é uma discussão pobre. Por quê? Porque daqui a pouco a tabela muda. E aí, se a discussão está baseada na tabela, a discussão fica desatualizada. Ou muito pelo contrário. Se a gente faz a discussão baseada na tabela de banco de dados, ela fica presa à tabela. E aí dificulta a evolução do modelo. Né? Aí, vamos a outra discussão que ele botou, a origem, o destino e assim por diante, tudo entra no serviço de roteamento. E em contrapartida, recebemos um itinerário que tem tudo o que precisamos nele. Observa que ele adiciona um itinerário aqui. Então, o itinerário o que é? É um termo novo baseado no modelo. Né? Ele criou esse termo, ele deu nome a esse itinerário, ele soube nomear isso. O que é o itinerário? É basicamente as entradas de tabela, só que com uma visão de modelo. Agora, fala para um operador de logística, não, porque o itinerário dessa carga é tal, ele vai compreender. É melhor falar o itinerário do que linhas na tabela, né? E, por fim, né, a primeira definição, a primeira modelagem em voz alta, ele botou que é vaga e técnica, tipo, é vaga que uma pessoa, só o dev vai entender, né? A segunda é mais completa, mas com muitas palavras, e aí chega numa bem concisa, assim. Um serviço de roteamento encontra um itinerário que satisfaz uma especificação de rota. Eu acho que, assim, se você fosse fazer uma classe de
routing service, o serviço de roteamento, essa seria o header do seu Javadoc, a sua documentação dela. Tipo, ela fala assim, um serviço para encontrar o itinerário dada a expressão da rota. Então, isso é uma descrição boa, um modelo bom, conciso, que diz tudo. A gente, como desenvolvedor, a gente tem que treinar ser conciso, treinar dar informações que são contidas em si mesmo e que satisfaçam na comunicação. Comunicação é muito importante. Por isso, esse exercício que o autor propõe de sempre modelar em voz alta, usar o modelo para estabelecer frases, né? Então, uma equipe precisa ter uma linguagem. Se especialistas do domínios sofisticados não entendem o modelo, há algo errado com o modelo. Então, por exemplo, se a gente está falando ali do modelo e tem que falar tabela de rotas ou tabela de trechos, não faz sentido. Não faz sentido. Agora, se a gente fala de itinerário, a gente faz essa linguagem, a gente homogeneiza entre todos os times ela e cria essa linguagem onipresente, ela começa a fazer sentido. Porque se tem uma equipe que trabalha com esse software, ela tem que ter uma linguagem só. E aí ele vai trabalhar do meio para o final do capítulo sobre documentos e diagramas. Eu vou ser bem sucinto aqui, porque muito dessa documentação está um pouquinho ultrapassada ali, porque muita gente não usa muito os diagramas de hoje. Recomendo muito que você tenha um ML, use um diagrama de sequência, são muito úteis, mas diagramas de classe às vezes não faz sentido para alguns contextos, né? E diagramas são os meios de comunicação e de explicação e facilitam a captação de ideia. Eles servem eles servem melhores propósitos se forem sucintos. Então, assim, tente criar diagramas sucintos, né? Usa um Plant-UML, eu vou deixar o link aqui do Plant-UML, que é como escrever diagramas de sequência facilmente, né? Você tem uma linguagem lá, você pode até botar ele nos arquivos Markdown, né? Documentos de design escritos, os documentos devem completar o código que a fala. Aqui é muito interessante que eu ia falar assim, que os documentos têm que ter a linguagem onipresente. A linguagem onipresente tem que permear todos os elementos, desde documentos, documentação e código. Os documentos eles devem complementar o código que a fala. É isso que eu estava falando agora, né? Tipo, a gente tem que complementar. Então, se eu vou escrever a documentação no método lá, eu não tenho que dizer o que ela tem no método. Nem o nome tem que dizer o que ela tem no método. Ele tem que complementar. Tipo, se eu estou falando assim, eu fiz tem um artigo que eu gosto muito, que trabalha de evolução de esquema, e ele descreve uma operação que chama upcache. E a gente chegou nesse problema no nosso projeto. Né? O que é? Você vai fazer um upcache. E aí o desenvolvedor falou assim, devo atualizar o esquema, a atualização de esquema. Eu falei assim, esse termo não tá bom. Vamos usar o termo upcache, que é o termo que existe, tem uma documentação, uma discussão acadêmica sobre isso. Fazer o upcaching desse cara. Então a gente lê da base, faz o upcache desse objeto e manda para o downstream, que seria um termo técnico de data stream processing, né? E aí, assim, o código, o cara fala assim, ele escreveu um método assim, o método que testava, que foi fazer assim, o esquema é o mesmo, tem o mesmo esquema. Aí eu falei assim, putz, tem o mesmo esquema, não é bom, porque não reflete o domínio. O domínio se eu estou fazendo um webcast, é o quê? Devo atualizar. Should update e update. Não é tipo, não foca no esquema. Porque muitas vezes pode ser que surjam outras operações ali que vão além de atualizar o esquema, né? Então, assim, documentação, eu estou tratando de documentação também uma forma de comentário de código. Comentário de código é documentação, né? O John, no livro A Filosofia do Design de Software, ele fala que ele trata comentário como documentação no código, né? Então você está escrevendo documentação. É muito interessante assim que você tem que ter documentação no código e quanto mais perto a documentação, mais atualizada ela vai ser. Então se eu estou vendo ali um método e eu sei que tem umas regras escritas na documentação, nos comentários, todo desenvolvedor vai pegar e vai ver aquilo dali. Se ele tiver numa wiki fora, pode ser que o cara pegue a pessoa pegue aquele código ali e não vá ler o wiki. Ou se vai, deixa o link do wiki no código, na documentação. Isso é muito importante, né? O código, como um documento de design, tem seus limites. Ele pode sobrecarregar o leitor com detalhes. Sim, o código ele é muito detalhista, todo código é muito detalhista. Então, assim, se a gente tem um código ali que descreve algumas regras, às vezes a gente vai ter ali por variáveis, por threshold, por parâmetros, isso pode ser um pouco detalhista. Se a gente coloca alguma documentação para facilitar o entendimento daquele código, ou para explicar algumas coisas que estão ali, isso é muito interessante, né?
muitas vezes na nossa cabeça de desenvolvedor, e se fala muito isso, quando eu entrei na faculdade, fala assim, você tem que comentar, você tem que comentar, você tem que comentar. E aí eu pensava assim, poxa, eu tô comentando aqui, tipo, tô inserindo esse elemento na lista. Eu não preciso fazer esse comentário, porque eu já sei que eu tô inserindo esse elemento na lista. Mas se eu falar assim, essa lista é a lista dos... Eu tô fazendo um algoritmo de navegação. Essa lista é os pontos do trecho que foram navegados, ou essa lista é os trechos já investigados para tal coisa. Eu comento como minha intenção no código, não aquilo que o código está fazendo. Ele tem que ser complementar, que é o que a gente está falando aqui, né? E aqui eu termino o capítulo já fazendo uma autoavaliação do nosso código, né? A gente consegue elaborar frases sucintas sobre os elementos do projeto. Num projeto que você está, você consegue elaborar essas frases e modelar em voz alta, como fala o autor? Tipo, não, esse modelo aqui é assim que funciona, ou para fazer tal coisa é isso. Modelar em voz alta é muito útil no nosso projeto. E principalmente que a gente está conversando, tipo, deixar de falar no baixo nível, deixar de falar de entrada na tabela e começar a falar em alto nível, em termos e elementos, usar a linguagem onipresente. Existe alguma abstração a ser adicionada ao projeto? Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes a gente fala de abstrações. O usuário do domínio tem as abstrações na cabeça, mas elas não estão capturadas no projeto e nem estão capturadas no código. Isso é muito importante, elas têm que ter capturadas no código. Então, assim, se você quer um desafio, tenta propor no seu projeto aí, capturar uma dessas abstrações que existem, ou ao menos identificar alguma delas, né? Como é o seu modelo de elaboração de documentação? Existe alguma seção para definição de termos? Isso aqui é muito importante, sim. Eu tinha muita dificuldade com escrever documentação, muito. Eu passei muitos anos penando com documentação. Quando eu fui aprender, foi quando primeiro que eu li assim, alguém que escreveu como escrever uma documentação. E aí eu comecei a participar de documentação, sempre começando pelo README. Eu tenho até um post blog que eu vou botar aqui, que eu escrevi há muito tempo, que falava assim, eu sempre começo um projeto pelo README, eu sempre faço isso. A primeira coisa que eu vou fazer no projeto é escrevo o README. O que vai conter no README? Primeiro assim, qual o meu racional pelo projeto? Por que eu estou fazendo esse projeto? Por que eu estou começando ele? Quais são as ideias que eu tenho em relação a ele? Por exemplo, eu fiz isso nesse vídeo. Quando eu escrevi o primeiro vídeo, eu escrevi meu racional. Escrevi assim, o que eu vou pensar de uma leitura coletiva? Quais são as outras definições? Existem definições, não existem definições, né? E outra coisa, assim, existe uma sessão para definição de termos? É outra coisa que eu sempre faço ali, tipo, na segunda sessão, para a definição de termos, que eu boto assim, se eu fosse fazer de logística aqui, o que é o trecho, o que é a carga, o que se refere à carga, o que é o itinerário, o que é o serviço de roteamento, eu vou definindo os termos. Tem que lembrar que sempre essa é uma definição colaborativa, todo mundo vai ter que colaborar com esses documentos, e ela tem que ser atualizada o tempo todo. E é até importante que o código deva sempre refletir essa documentação. Eu tive problemas no meu projeto que documentação ultrapassada gerou bugs. Eu tive dois problemas. Isso muito tempo atrás, que um projeto ele mudou uma definição e eu li a documentação e eu trabalhando com a definição antiga e gerou um bug em produção seríssimo. Por quê? Porque a documentação estava ultrapassada. Até por que você não perguntou, Fernando? Porque eu confio na documentação, né? A documentação deveria ser confiável, né? E outro foi recentemente, que era um projeto que tinha uma definição lá que não existia mais, né? Ela existiu um pequeno momento, ela nem chegou a ser entregada como produto, né? Mas ela ficou na documentação, para depois, na fase de teste, atualizar, antes um pouquinho de finalizar a feature, eles atualizaram o código, mas não atualizaram a documentação. Entregou a documentação para o cliente confiou na documentação, né? Isso gerou um bug, porque assim, se está na documentação, tem que estar no código. E para a gente resolver, a gente teve que fazer uma nova funcionalidade. Então, é um pouco complicado. Então, assim, o código tem que estar bem próximo da documentação. Então, assim, o que eu proponho? Assim, treine documentação, escreva readmes, escreva bons readmes, use o repositório como documentação. Assim, muitas vezes o projeto vai usar o quê? Issues ou wikis. Não, usa o repositório. Aprende a escrever README, Markdown ou ASCII-Doctor. São padrões muito bons para escrever documentação. Até para escrever livros. Né? O livro que eu escrevi foi escrito em Markdown. Já fiz teste com ASCII-Doc. E dá para escrever muita coisa boa mesmo. E é isso aí. Muito obrigado. A gente fica no próximo vídeo.